Graça e paz da parte do Altíssimo, nosso Pai, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Constitui uma satisfação poder mais uma vez estarmos reunidos para estudar a Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza, a partir de hoje, Deus vai estar falando com você sobre este tema. Eu desejo de todo o meu coração que a graça divina seja com você e todos os seus. Estamos juntos mais uma vez para tratarmos deste assunto sobre Ellen White e a Trindade. O que nós estamos tratando nesses dias, nesses estudos? Estamos falando sobre o pensamento de Ellen White sobre a Trindade. Ela defendendo, inclusive, coisas que a Trindade defende, né? Defendendo Jesus como Deus, defendendo o Espírito Santo, Deus, né? Ela está defendendo isso, tá? Nós já vimos alguns textos. Observe que a Bíblia não diz assim, que Jesus é Deus. Os textos bíblicos assim citados são traduções tendenciosas que falam isso, tá? Obviamente, nós todos sabemos que Jesus é de Deus. De Deus o que ele é? Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus. Isso está registrado em mais de 90 passagens só no Antigo Testamento. Para a meditação hoje, nós iremos ler aqui o texto que se encontra no livro do Gênesis. Gênesis, no capítulo de número 17 e o verso 1. Disse o Senhor a Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus disse que é? Ele disse aqui que ele é o Todo-Poderoso, que aparece também lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, capítulo 4, verso 8, e também em Isaías 43, versos 10 a 13, especificamente quando ele diz assim: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, ele diz, né? Aí ele fala: agindo eu, quem impedirá? Aqui ele está falando de seu poder, que é incontestável. Esse Deus que é único, simplesmente isso. Então só existe um Deus. E não existe terceira pessoa distinta, porque só existe apenas um Deus. Agora vamos entender esse texto que está aqui. Vamos lá. Nesse texto aqui de 1893, texto do Manuscript Releases, né? Ou manuscrito, simplificando, né, para que você possa entender. Ela está dizendo aqui que o Espírito Santo é uma influência, e essa obra influente, ela é pouco difundida na igreja. Isso aí é o entendimento dela. Mas o que eu quero focar é esses pontos aqui, ó. Olha o que ela disse. O Espírito Santo é o Consolador. Eu estou lendo como ela escreveu no texto lá, né? Segunda tradução aqui. O Espírito Santo é o Consolador. Até aqui nós não temos nenhum problema, porque isso a Bíblia diz que é, tá certo? Nós podemos provar. E eu vou ler até um texto aqui na Bíblia para provar para você que é verdade essa parte aqui. Olha só, texto na Bíblia. O Espírito Santo é o quê? O Consolador. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação. Aqui não tem terceira pessoa. Não tem, certo? O Deus de toda consolação aqui é o Pai. Por isso que Jesus também disse lá em João que o Pai enviaria Consolador para os discípulos. Só que olha só o que a Ellen White fez aqui, ó. Presta atenção. Olha o que ela fez. Desculpe às vezes a falta de letra nas palavras, tá? Ela diz o seguinte aqui, ó. O Espírito personifica a Cristo. Ele personifica a Cristo. Então aqui para ela, esse ele aqui já é o terceiro. Aqui na Bíblia não é assim, mas para ela já é assim. Ela diz aqui também, ó. E também é uma pessoa distinta. Então aqui Ellen White, nesse texto, está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa distinta. O que seria uma pessoa distinta? O que é distinto? A palavra distinta aqui é separada. Na teologia dela, ela descreve o mesmo pensamento da teologia trinitária. Por exemplo, para a Trindade, todos nós sabemos, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É isso que a Trindade ensina. Para Ellen G. White, o Pai é Deus, o Filho é Deus.
Nesses textos aqui, de forma muito direta, ela não chegou a dizer que o Espírito Santo é Deus. Mas todos nós que lemos o texto dela, ao ela dizer que o Espírito Santo é outra pessoa distinta, e ao falar da divindade, lembra do estudo que nós tivemos? Onde nós lemos lá no texto, por exemplo, o Desejado de Todas as Nações, que é um texto de uma carta, onde ela vai dizer terceira pessoa da divindade. Una aquele texto com esse aqui que ela está falando e você vai ver se ela está ou não está defendendo o Espírito Santo, Deus, da terceira pessoa, como querem os trinitarianos. Ela está fazendo isso. E observe, há uma diferença, portanto, aqui, eu gostaria de fazer esse comentário, entre Ellen G. White e os profetas da Bíblia. A diferença é imensa. No Antigo Testamento, os profetas de Israel conheciam YHWH, como a gente chama hoje, por Deus único. Era o que eles conheciam. Sabiam eles também que existia o anjo do Senhor, mas em momento nenhum eles atinaram que ali seria Jesus, o Filho de Deus, no futuro. Tanto é que quando ele veio em carne, Jesus, Filho de Deus, foi rejeitado por eles. Como é que eles agora iam aceitar também uma outra pessoa? Se nem Jesus, Filho de Deus, eles aceitaram. O Filho do Deus vivo foi rejeitado pelos israelitas. O que dizer do Espírito Santo em terceira pessoa se fosse verdade? Aí difere. Cristo deixou bem claro que o Pai é o único Deus verdadeiro. E Jesus Cristo é enviado pelo Pai. Muito claro em João 17, verso 3. Em João 7, versos 16 e 17. Em João 13, quando diz que ele saiu de Deus. Portanto, ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. Vou repetir, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Porque a ideia de dois deuses não existe. A Bíblia não fala de dois deuses. Mas Ellen White aqui está dizendo que o Espírito Santo personifica a Cristo e mesmo assim é uma pessoa distinta. Ou seja, aqui ela está no período de transição. O pensamento de Ellen White nesse texto é transição. Deixa eu falar para você transição. O que é um período de transição? No caso aqui, o período de transição é a partir do momento em que a doutrina da Trindade não existe e ela começa a defender que o Espírito Santo é terceira pessoa, só que ela não usou a palavra terceira pessoa aqui nesse texto, mas a palavra que está aqui entende o que está lá no Desejado, página 671. Então o período de transição de Ellen White foi entre a não Trindade e a nova visão sobre a Trindade, conforme as pessoas que acreditam nela dizem que houve, eu não sei se você sabe disso, mas tem gente que se ilude, né? Porque dizem que ela teve mais luz para poder entender que Deus de fato é uma trindade, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Ela recebeu luz do céu. Nós sabemos qual foi a luz do céu que ela recebeu. A luz do céu que ela recebeu chama plágio. É só isso que se chama. Desconstruindo o que disse Ellen White nesse texto. Aqui fala assim, o Espírito Santo é o Consolador. Está até no artigo definido aqui. Ok? Estamos coerentes com isso? Estamos coerentes. O problema é que ela usou a palavra Espírito Santo, que é o entendimento utilizado para se defender a terceira pessoa. O entendimento correto é Ruach Kodesh. Ruach Kodesh. Que é o quê? Espírito do Santíssimo. Sopro de Deus. Por que a gente aqui fala sopro de Deus? Porque é o Espírito do Santíssimo. E quando Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição, já glorificado, porque ele agora não vai mais morrer, é nesse sentido que ele é glorificado, né? De corpo glorificado. Quando isso acontece, ele então chega junto dos discípulos em João capítulo 20, verso 22, e o texto diz assim, eu vou ler do 21, né, para a gente contextualizar, diz assim, ó, e estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo ele isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E como aqui está Espírito Santo, eu estou lendo assim, mas o nome certo é Espírito do Santíssimo. Jesus transmitiu aos discípulos o Espírito do Pai. Logo, esse Espírito do Pai não é um terceiro. Simples assim, não é terceiro. E outra,
Jesus sopraria uma pessoa em alguém? Imagina que cena. Pronto, vamos dar um exemplo aqui, uma ilustração, rapidinho. Eu estou aqui mastigando, por exemplo, né, uns grãos de amendoim. Aí, de repente, eu sopro para tirar algum lixo da minha boca. Eu sopro. Aí, de repente, o grão de amendoim cai junto. Será que aconteceu isso também com o Espírito Santo? Quando Jesus soprou o Espírito Santo, pá, nos discípulos, é assim? Caiu o Espírito Santo, pessoa, saiu da boca de Jesus? Não. Isso é espiritismo. Isso é balela da teologia apostatada. O Espírito do Santíssimo é o sopro do Santíssimo, que é uma figura de linguagem utilizada aqui no sopro de Cristo para mostrar aos discípulos o quê? O poder de Deus. Porque claro que Jesus ali, pessoalmente, ao soprar nos discípulos, o Espírito de Deus entrou neles pela fé e não fisicamente, como algumas pessoas definem. Porque o Espírito Santo, para ser uma pessoa, ele entrar dentro de outra pessoa, isso está errado. Jesus não sopra pessoa. Acompanhe comigo, eu vou fechar esse assunto, vou completar. Releia o texto sem comentários. Olha como o texto está, claro como a água. E dizendo ele isto, que é o que está no verso anterior, né? Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Simples assim. A ordem é, recebei o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vem para ele, para a pessoa em terceira pessoa, não. Não tem lógica isso. Ellen White aqui precisava reler as Escrituras. É uma dúvida que, no caso, paira sobre a cabeça de qualquer um. Pode acaso Ellen White ter esquecido de estudar a Bíblia após a morte de seu marido? Não vou aqui julgar, nem conjecturar, mas é assim que acontece com as pessoas que só têm comunhão quando está junto de outra e não busca por si mesmo. Acaba entendendo tudo errado, porque está sozinho na história, não coopera com ninguém e acha que é o dono da verdade. Nesse caso, Ellen White. Ela se achava o dono da verdade. E por isso ela ensina aqui o Deus errado, que é o terceiro, que nunca existiu. Simples assim. Nunca existiu. A verdade é, Jesus soprou e veio o Espírito. A verdade é, ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, verso 49. E acontece em Atos, capítulo 2. Uma correção rápida aqui, ela não disse pessoa distinta, né? Ela disse personalidade distinta. E ela colocou no artigo indefinido. É uma, mas está indefinido. Personalidade distinta. Então, no caso, ela sustenta aqui a mesma visão definida por Atanásio em 325. Vocês estão lembrados? Eu vou ler aqui para vocês. As palavras de Atanásio foi: na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente distintas uma da outra. Assim, nas palavras de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são três deuses, mas um só Deus. Não dá para brincar. E Ellen White, direta ou indiretamente, cria desta forma aqui. Aí o Espírito que ela citou aqui é exatamente a personalidade distinta do Filho. E nesse sentido aqui ela não sabe quem é, exceto pela visão definida por ela mesma em outra carta que nós lemos e no Desejar Todas as Nações. Então, terceira pessoa da divindade é o mesmo que Trindade. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ellen White, infelizmente, não deu ouvidos às palavras de Deus, que ele mesmo declarou, eu vou ler aqui para você, lá em Isaías 43, verso 10, Deus declarou: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo escolhido, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aí Deus diz que nenhum haverá, e agora já tem três? Que história é essa? Estaria Deus com duas conversas? Claro que não. Quem está com duas conversas é a Ellen White, que outrora era trinitária, depois parou de crer na Trindade e agora começava a voltar a crer, dizendo: o Espírito Santo é uma personalidade distinta. Tenha santa paciência. Nenhum profeta da Bíblia acreditou nem em dois deuses. Nem Cristo, que era o Filho de Deus, julgou com usurpação o ser igual a Deus.
que Ellen White hoje defende como Cristo era. Tipo assim, os teólogos chegam até a dizer, não, ele não usurpou, mas ele é. Lamentável, tenho que dizer para vocês. É preciso ler a Bíblia com cuidado, com zelo e com responsabilidade. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é a segunda pessoa de Deus, o segundo Deus ou um Deus emanado do Pai. Não, ele é o Filho de Deus. Ele realmente é um com o Pai, mas não é um Deus. De forma alguma, não é um Deus. Isso é, esse um de Jesus aqui é comunhão. E nessa comunhão entre o Pai, que é Deus verdadeiro, e o Filho de Deus, que é Jesus, existe apenas comunhão. Os textos bíblicos são claros. E eu vou citar aqui três. O primeiro está em João 14, verso 20. Jesus está dizendo, olha o que ele disse. Naquele dia, conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Portanto, o Pai, o Filho e os discípulos. Ok? Vamos lá. Em João 17, versos 21 a 23, Jesus ora ao Pai para que todos os discípulos sejam um entre si e que essa comunhão entre si seja ligada com Cristo. Como Cristo é com o Pai e o Pai com Cristo, Cristo diz, assim também sejam eles em nós. Comunhão. Deus, Cristo e sua congregação ou igreja. Depois disso, Ellen White já teria que se converter se ela vivesse hoje, porque Jesus é o Filho de Deus e o Espírito do Santíssimo estava em Cristo, estava nos discípulos e também está em nós hoje. Tem mais. O versículo que eu quero ler aqui agora também está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 6, que diz assim: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Uma pergunta: estaria Paulo se esquecendo que é possível ter dois deuses? Porque ele definiu bem claro aqui, né? Só há um Deus e Pai. Um só Deus. E ele diz aqui, né? De forma bem precisa. Ele fala assim, ó. De quem é tudo. Ele diz que tudo é dele, desse único Deus. E para quem nós vivemos, para esse único Deus. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Aqui Paulo mostra Jesus constituído Senhor, segundo o texto aqui. Agora a pergunta é, esqueceu-se Paulo da terceira pessoa? Porque aqui não tem a terceira pessoa. O texto aqui mostra claramente o Pai e o Filho, tão somente. Agora veja nesse texto aqui, Efésios capítulo 4, verso 5 e verso 6. Ele fala aqui, ó, um só Senhor, é Jesus, um só batismo, uma só fé. Verso 6 agora, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por todos e está em todos. Um só Deus e Pai de todos. Paulo aqui não fala, não apresenta. Aliás, não é só aqui que ele não apresenta. Eu li todos os textos de Paulo e mesmo aquele texto lá na Bíblia mais trocada que existe. O contexto não apresenta a ideia de Jesus como Deus e não apresenta a terceira pessoa. Simples assim. Primeiro, porque não existe terceira pessoa. Segundo, porque Jesus não é Deus nos textos bíblicos, nem mesmo em verdade é. O Deus verdadeiro se chama o Pai. Se chama Yahvé. Se chama o grande eu sou, o Pai. Ele é isso. O único Deus verdadeiro. É isso que devemos atender. Lembrando que a Bíblia apresenta a vida eterna clara em João 17,3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nessa escrita encontramos a seguinte definição. Vamos responder. Cristo pode ser adorado como Deus? A resposta está embaixo, abaixo. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem é que procura adoradores? O Pai.
Inclusive, até Jesus adorava o Pai. Verso 22. Quando Jesus disse à mulher samaritana, nós adoramos o que conhecemos. Está aqui. Ellen White se esqueceu de ler esse texto aqui. Né? Ah, não. Alguém pode dizer, não, mas aqui ele estava como homem. Ué, e porque ele estava como homem, ele não pode não adorar a Deus? Claro que pode. Olha só o que acontece. Em Hebreus 2, verso 12, há uma citação de um salmista que, prefigurando Cristo, o texto do Salmo diz assim, a meus irmãos declararei o teu nome. Ó, primeira coisa que eles iam fazer, declarar o nome de Deus aos irmãos dele, no caso Jesus, ia declarar aos irmãos dele. Esses irmãos dele são os discípulos, todos os que seguem a ele, como ele disse, né? Ele conclui, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aí Jesus diz aqui com isso, ó, a mulher samaritana, quando ele diz nós adoramos o que conhecemos, ele está mostrando que Deus é o Pai, que é o único digno de adoração. E agora ele define para ela que todos os que quiserem adorar ao Pai terão de adorá-lo apenas de uma forma só. Qual é? Em espírito e em verdade. Na verdade são duas formas, em espírito e em verdade. Quem adora em espírito, adora em verdade a esse único Deus. E para adorá-lo em verdade, é só atender a própria palavra do Pai. Lá em Deuteronômio, ele diz, não tenhais outros deuses comigo. Não há nenhum outro Deus comigo. O Pai é o único Deus. Só isso que a gente tem que entender e aceitar. Jesus é o Filho de Deus. Existem princípios a serem considerados. Por isso, o Espírito, sim, o Espírito do Santíssimo nunca foi, nunca é e nunca será terceira pessoa. Longe de nós a doutrina da Trindade. Longe de nós uma profetisa politeísta. Que a graça divina tenha estado com você nesse momento tão importante desse estudo que você acabou de ouvir. Um estudo maravilhoso. Estudo que realmente traz a edificação. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? A sua dúvida sobre alguma coisa, alguma pergunta, enfim. E se você gostou do vídeo, olha só, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas também recebam a divina e poderosa palavra. Essa palavra que tem abençoado a tua vida, abençoe também a vida de cada um daqueles a quem você enviar, tá bom? Fique na paz do Rei dos Reis e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Paz seja convosco.